gente nasce, a nossa primeira atitude que comprova que a gente chegou no mundo aqui e que a gente está vivo é respirar. E é muito engraçado que totalmente oposto disso, quando a gente está frente a uma situação de ansiedade, de medo, e eu vou falar de ansiedade de novo porque eu estou muito ansiosa, e esses 2 minutos que eu estava ali atrás esperando para entrar aqui, eu fiquei mais ansiosa, e quando a Juliana me chamou de Samantha, eu fiquei mais ansiosa, porque só meu pai me chama de Samantha. Quando a gente está nessas situações, a gente trava, a gente segura a respiração, que é um instinto vital para nós. O medo e o pânico, eles aumentam no nosso organismo a produção de um neurotransmissor chamado noradrenalina. A noradrenalina ela é responsável por uma reação no nosso corpo chamada de luta ou fuga. Quando a gente está com muito medo, ou quando a gente está muito ansioso, o nosso organismo produz muito mais noradrenalina. Estudos e pesquisas comprovam que a mesma região do cérebro onde é produzido esse neurotransmissor tem ligação direta com a nossa respiração e com a nossa atenção. Então, fazendo esse paralelo, quando a gente respira de maneira consciente e de maneira controlada, a gente consegue ficar muito mais focado e muito mais concentrado. Quando eu era adolescente, eu passei por uma situação de estresse e de medo muito grande. Eu quase morri afogada no mar. Eu tive uma situação de afogamento. E a partir desse momento, eu fiquei com trauma de água. Eu fiquei com muito medo de água. Eu sabia nadar quando eu estava no mar. Só que depois disso eu travei. Eu desaprendi. E esse medo, ele era tão grande que eu amo praia. Eu adoro praia. Eu fui morar na praia, de tanto que eu gosto da praia. Só que eu não entrava no mar. Piscina, passeio em parque aquático com amigos, eram 2 dias de antecedência de pura crise de ansiedade. Porque o que acontece quando a gente vai no parque aquático com amigos? Sempre tem um engraçadinho que te empurra dentro da piscina. E eu sabia que aquilo ia acontecer. O meu medo era tanto que eu não colocava o rosto embaixo da água do chuveiro para lavar o cabelo. Porque eu tinha medo de água, porque aquilo me causava muita ansiedade. Só que a vida coloca a gente na vida da gente para nos tirar da zona de conforto. Ou, no meu caso, da zona de desconforto. No final de 2021, eu fui convidada por um amigo a acompanhar ele numa prova de natação no mar. Travessia em águas abertas. Para quem não conhece do esporte, travessia em águas abertas, ele tem várias etapas, ou várias categorias, como a gente chama. 250 metros, 500 metros, 750 metros, 1.500 metros, 3.000 metros. E esse amigo foi para nadar, e como eu não sabia nadar, eu fui para cuidar do cachorro do amigo, para ficar lá na areia cuidando do cachorro do amigo. E fui muito feliz. Só que enquanto ele estava lá dentro da água, fazendo a prova dele, eu fiquei ali observando as pessoas que estavam ali, para entrar na próxima etapa, na próxima categoria. E o clima que tinha ali entre aquelas pessoas era muito legal. Aquela galera que estava ali, ela não estava ali para ganhar de ninguém. Aquela galera que estava ali, ela não estava ali para chegar em primeiro lugar. Aquela galera que estava ali, ela estava ali para se superar. Ela estava ali para cumprir o seu próprio desafio. E aí eu comentei com ele sobre isso, quando ele saiu da água, e ele me falou, sem conhecer da minha história, sem saber desse fato, Sami, eu quero ver você numa prova comigo no ano que vem. E aí aquilo me pegou, porque assim, eu gosto de desafio, eu gosto de ser provocada, mas eu tinha muito medo, e eu ainda tenho medo. Mas eu fui aprender a fazer natação. E foi muito engraçado porque quando você vai aprender a fazer natação, você acha que você vai chegar na escola da natação e você vai pular na piscina e vai sair nadando. E eu fui lá com os pequenininhos, aprender a fazer bolha na água, com o nariz. Porque eu tinha medo de água e eu não colocava a água, o rosto dentro da água, eu tinha medo disso. Quando a gente respira, a gente tem um controle do nosso medo. Quando a gente respira, a gente tem um nível de concentração muito maior. O problema é que a gente esquece
que a gente tem que respirar. No dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo, a gente esquece de um instinto tão simples e tão vital para a gente. Eu tenho certeza que aqui, de tanto que eu falei sobre respirar e sobre respiração, alguns de vocês puxaram o ar, conscientemente, porque a gente acaba trancando a nossa respiração. Eu fui aprender a nadar, só que natação, ela envolve muita coisa. Natação não é fácil, natação envolve prática, envolve condicionamento físico, que eu pouco tinha, confesso para vocês, agora eu melhorei bastante, graças a Deus. Envolve técnica, envolve flutuação e envolve sim respiração, porque a respiração da natação ela é diferente da respiração que a gente tem aqui, da respiração que a gente faz normalmente. A respiração da natação, você puxa o ar pela boca e solta dentro da água pelo nariz. Eu pensei, me ferrei, agora eu me ferrei, não vou conseguir nadar. O que eu vou dizer para esse cara? Porque eu topei o desafio e eu não sou de arregar. O que eu vou dizer para ele? E fui. Só que foi aprendendo a respirar e concentrando na minha respiração que eu consegui. Essa é a foto da minha saída da água, da minha primeira prova de natação, da minha travessia, da minha primeira prova de 1.500 metros dentro da água. Para quem olha aqui, acha que eu estou rindo, mas eu estou me acabando de chorar. Eu chorava porque eu consegui, eu chorava porque eu me emocionei, eu chorava porque eu engoli muita água do mar, mas eu chorava porque eu estava viva. Eu me emocionei porque eu estava viva. E quando eu estou dentro da água, o meu foco é tão grande na minha respiração que eu não penso em mais nada. Não tem job atrasado. Job, para quem não é do mercado de comunicação, é trabalho atrasado. Não tem job atrasado. Não tem boleto a ser pago. Não tem problema de família. Não tem dor no coração. Quando eu estou dentro da água, o meu foco é em mim. É no meu ritmo de respiração. E eu não penso em mais nada. O que eu quero dizer para vocês com isso, falando do meu desafio e falando da respiração? A vida põe a gente em situações que a gente não espera e que a gente vai se sentindo seguro em várias delas. Nessa prova aqui, que foi a minha primeira prova, eu fui acompanhada por esse cara ali, que é um anjo que Deus colocou na minha vida. Nas outras provas eu fui sozinha, na segunda eu fui bem. Na terceira prova eu passei muito mal mesmo. Eu tive uma crise de ansiedade dentro da água. Teve uma senhora que estava fazendo a prova comigo e ela estava atrás de mim e ela se perdeu dentro do mar, porque quando a gente está nadando no mar, o esquema da natação é diferente, você tem que olhar para as boias e poder se localizar para cumprir a prova. E ela não tinha essa noção de rotina e ela segurou no meu pé e me puxou. E aquilo me assustou muito. E aquilo foi pior. Então eu tive náusea, eu tive uma crise de ansiedade. E o que me segurou ali, de novo, foi concentrar na minha respiração. O que eu quero dizer para vocês? A gente é uma maquininha que nasce cheia de funcionalidades. Algumas funcionalidades a gente vai perdendo ao longo do tempo, algumas a gente vai esquecendo, outras a gente vai instalando, que são os nossos medos, os nossos traumas. Só que o que a gente precisa entender? Como que funciona a nossa maquininha? Se vocês abrirem agora o Instagram de vocês, e eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho na área do digital, se vocês abrirem agora o Instagram de vocês e colocarem no search a palavra superação, em meia hora o algoritmo vai jogar no feed de vocês vários conteúdos sobre superação, sobre desafios, frases motivacionais, métodos de autoajuda, de atenção plena, de foco no presente, de meditação. Não estou dizendo aqui que nenhum desses métodos vale, muito pelo contrário. Eu acho que tudo aquilo que vem para nos ajudar é importante. Só que antes da gente partir para um método revolucionário desse, que promete te transformar num super-homem ou numa super-mulher, a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender o que incomoda aqui dentro e o que dói aqui. Porque quando a gente não resolve o que incomoda aqui dentro e o que dói aqui,
a gente não supera nem a gente mesmo. Se eu falar para vocês que eu chego em primeiro lugar nas provas que eu faço, a ponto de ganhar pódio, eu nunca cheguei. Eu sempre sou a última, gente, mas a última mesmo. Quando eu saio da água, eu olho para trás, o fiscal de prova está tirando a boia da água. É sério. Quando eu passo do portal, eles começam a esvaziar o portal e todo mundo quer ir embora. Porque eles estão ali desde as 6 da manhã. Eu passei do portal e eles querem acabar a prova porque acabou a atividade, não tem ninguém mais para premiar. Eles já fizeram pódio em algumas categorias e eu estou lá dentro da água ainda. Só que o que importa? Eu cheguei. E quando eu chego, que eu saio da água, que eu abraço alguém, ou quando eu chego e que eu saio da água, que eu vejo um rosto conhecido ali, eu piso na areia e eu respiro, aquela sensação de estar viva, de ter ganhado de mim mesma, de ganhar e vencer uma coisa que doía aqui, eu não consigo nem explicar para vocês. Então, assim, a gente tem coisinhas dentro da gente que, se a gente for pesquisar, for entender e entender o que é possível de fazer por nós mesmos, a gente pode vencer qualquer desafio. E a gente vence com uma coisa tão simples, tão pequenininha, que às vezes a gente esquece e que a gente deveria fazer instintivamente, que é puxar o ar e soltar.